Fala galera, vamos chegando para mais um Wincast, o podcast dos inconformados da Igreja Batista Filadélfia de Capão da Canoa. Hoje pela primeira vez aqui nos estúdios da casa aqui, estamos nojento, hoje é uma coisa diferenciada aqui, cara, com cortina, iluminação. Só tomamos um pauzinho ali para fazer funcionar, né, as câmeras. Rápido, dinâmico. Seja bem-vindo, Pastor Gabriel, meu parceiro aí de jornada no Wincast. Fala galera, fala Brunão, um prazer nós estarmos aqui mais uma vez, hoje com convidados ilustres aí, né, Bruno, pra gente poder estar conversando um pouco, debatendo um pouco aí, aprendendo também. Eu creio que vai ser mais um episódio incrível aí. Te agradecer, agradecer a casa aqui pela disponibilidade do espaço, né, e a gente está muito feliz aí com o que a gente está vivendo. Uma honra receber hoje o Pastor Fernando pela segunda vez ao Wincast, seja bem-vindo. Honra toda nossa, Bruno, muito bom estar aqui contigo, Pastor Everson, Pastor Gabriel. Minha primeira vez na casa aqui, né? Muito bom estar mesmo, tenho certeza que vai ser uma boa conversa que teremos hoje. Show de bola. E também, nosso querido Pastor Everson, não é a primeira vez que a gente divide o microfone, hein, Pastor? Tá lembrado, né? Seja bem-vindo ao Wincast. Valeu, Bruno, obrigado pelo convite, Pastor Gabriel, Pastor Fernando, muito bom estar aqui com vocês. O Bruno e eu, a gente já dividiu o microfone na Rádio Horizonte, na época que eu trabalhava na Rádio Horizonte, né? Tinha um programa bem legal lá, essa turma. Rede Social. Programa Rede Social, muito legal, programa de humor com uma pegada bem bacana, né? Humor interativo, muito legal, mas é muito bom estar aqui. Show de bola. Foi muito legal, foi uma primeira experiência, né? Legal. A gente trazia, nos sábados, a gente trazia as notícias da semana, assim, com uma pegada mais de humor, né? Foi muito legal, o Pastor Everson abriu as portas pra gente lá e foi... a gente fez 3 verões seguidos. 3 verões. Foi muito bacana. Foi temporada. Foi legal. Cara, e a gente era piá, assim, e aí eles fizeram um estúdio de verão lá na beira da praia, a gente tava se sentindo da Globo, né? Na beira da praia, fazendo um programa. Muito legal, foi muito triste. E era diferenciado. Na verdade, foi o programa mais diferente que a rádio tinha na época. Porque a rádio atual. Inovador. Olha aí. Pra época. Show de bola. Que a gente vai falar hoje, né? Exatamente, a pauta hoje, inovação, foi meio que motivado por uma visita de vocês. Vamos começar por essa visita, né? Foi uma visita ao Instituto Caldeira, que é um expoente da inovação aqui no nosso estado, né? Eles têm que puxar da frente. Inclusive a casa aqui, ela também está presente lá dentro do Caldeira, né? Desde janeiro a gente faz parte desse movimento. A gente tem um plano lá onde a gente pode acessar a qualquer momento. Então, seguidamente a gente vai para lá e é muito legal porque a gente se sente até mais inteligente quando entra lá no Caldeira, né? E as ideias acabam vindo. Mas eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acharam desse primeiro movimento aí que vocês fizeram como igreja juntos, eu acho, né? Daqui a pouco, numa ideia de tentar trazer um pouco mais essa pegada de tecnologia e inovação para dentro da igreja, né? Desculpa, pastor. Vai lá. É que a inovação, na verdade, ela está presente na nossa vida já há muito tempo, né? A tecnologia que é uma coisa nova, assim, né? Porque a inovação, as pessoas às vezes fazem essa ligação, né? Com a inovação e a tecnologia, mas inovar, tu não precisa de tecnologia para inovar, né? E quando a gente fala de institutos, de locais, a coisa tomou uma proporção muito grande pós-pandemia, né? Com a pandemia, a inovação, a tecnologia deu uma acelerada brutal, né? Começou a aflorar um pouco mais isso. Mas eu me senti muito grato, assim, estar junto com o pastor Fernando, com o pastor Gabriel. Nos acompanhou também o Ronald, né? Um amigo nosso que também trabalha com isso. E foi muito bacana mesmo. A gente foi com um olhar de aprendiz, né? Nós fomos lá para aprender, para fazer conexões, porque a inovação é isso, né? Criar essas conexões e trazer ideias, né? A ideia de um complementa a outra, mas foi muito bacana. Falou muito bem ali, uma vez o cadarço foi inovação, algum dia o cadarço foi inovação. O velcro, então, né? Sempre tem algo inovador, né? Se for perguntar hoje, daqui a pouco para os nossos filhos, tem ali 10, 11 anos, se um iPhone é inovação, mas claro que não existia, já tinha isso aí. Quando a gente fala em tecnologia, fica muito ligado ao eletrônico. A gente, vamos falar de tecnologia. Você está falando de placas, de componentes eletrônicos, porque se entende que isso é tecnologia, né? Mas eu venho do tempo que existiam 2 grandes computadores em Porto Alegre que nós utilizávamos, tanto a Procempa, Procergs e empresas particulares, né?
e da iniciativa privada, que eram o IBM e Boros. Eu trabalhei com Boros 6900. Precisava de uma casa de 2 andares com várias salas para ele poder funcionar. Era todos com fundo falso, os ambientes, para poder resfriar. O IBM 4341 era um computador muito grande, ele já era menor que o Boros, de uma empresa sueca, mas era muito grande também. E hoje a gente ainda mantém aquela ideia de tecnologia ligada ao eletrônico, mas não é esse o segredo. A inovação tecnológica vale o que ela pode fazer por você. Então depois surgiu o Bill Gates, dizendo que no futuro cada um teria o seu próprio computador na sua mesa, e teria um sistema que poderia operacionalizar isso. Só que a gente não acreditava, porque nós trabalhávamos com DOS, com linguagens de máquina. Então parecia algo muito difícil. Foi uma grande inovação aqui na Serra Gaúcha quando a indústria do vinho começou a ter os primeiros computadores 386, que já era uma grande melhoria. E hoje está havendo uma compreensão melhor que a tecnologia é aquilo que algum eletrônico, que alguma ideia pode fazer por você. E ela não está tão ligada mais à inovação de hardware, mas de uma consciência humana em relação ao meio ambiente, a relacionamento. Está sendo muito mais completo a inovação tecnológica hoje do que era do tempo dos computadores aí e as corridas, de tecnologia entre IBM, Boros, outras, O iPhone mostra muito isso, como tu falaste no iPhone, ele te facilita a vida. Mais do que um componente, é o que ele faz por ti. A tecnologia, na verdade, se ela não resolver o problema de alguma pessoa, ela é só uma tecnologia, não tem utilidade nenhuma. Curiosidade para vocês, você sabe de onde que vem o termo bug? Quando a gente fala, tá bugado alguma coisa no eletrônico, Isso aí lá nos primeiros computadores que existiam, que eram umas coisas de eletrônico mesmo, bem expostas, assim, não esqueci o nome dos componentes que ficam ali naqueles computadores antigos, que até nem era chamado de computador na época, era um outro nome. E aí deu problema, assim, travou esse computador enorme, que era no tamanho de uma casa, e eles foram identificar o que era o problema e tinha uma mosca no meio de uma daquelas coisinhas. E mosca é bug em inglês. Aí o cara falou, it's a bug, é uma mosca. Aí pegou. Hoje, o bug, a mosca que... Hoje qualquer criança, quando tranca o videogame, ele diz, tá bugado. Tá bugado. E não fazem ideia o porquê que é. Mas é a mesma coisa se tu pegar os adolescentes hoje e usar com eles o termo caiu a ficha, eles não têm ideia de onde que vem essa frase. É verdade. Eu não peguei essa frase. Não pegou? A maioria nunca viu uma ficha, Mas não, a gurizada de hoje nem orelhão de cartão, cara, que já é uma coisa mais moderna disso. Sobre esses jargões aí que são usados, e de onde é que vem, na palavra lá em casa, isso é bem interessante. O Lourenço ficou fascinado, com algumas coisas que a gente fala e da onde vem da história, E realmente a tecnologia trouxe muita coisa nova e que muda muito rápido, Tudo muda muito rápido, Há um tempo atrás nós estávamos com um telefone desse tamanho. Eu me lembro que quando meu pai teve o primeiro telefone, aqueles Motorola, que era igual os iPhones, Isso ainda continua a mesma coisa, o iPhone. Durava 2 horas a bateria, Motorola PT 450, PT 500, PT 550. Só cabia 10 números na agenda para gravar. E aí eu dava com 4, 5 baterias no bolso, porque tirava isso aí, tinha que comprar sobressalente. Meu pai tinha um daquele, daí como só ele tinha e ninguém tinha, nunca tocava, Então eu tinha que estar sempre tocando a bateria, e aí quando dava aquele... Lembra que ele tinha um barulhinho que ele fazia? O barulhinho da Motorola, que ficou até um bom tempo esse barulhinho ainda. Eu saía correndo para ver se era alguma coisa, se alguém ligava, porque nós nem sabia como é que era o som dele, porque ninguém ligava. Aí ela veio, puxa, morreu a bateria. Aí tinha que trocar a bateria de novo e tal. E isso foi ontem, Aí depois veio o Nokia com o joguinho do Snake. Daí é um pouco mais moderno. Mas antes disso tinha Uniden com uma bateria que tu carregava tiracolo. Meu
Tu carregava ela. Ela era quadrada, mais ou menos assim, tu botava ela, tira a cola maleta. e carregava. É o mesmo que dava para colocar nos Tipo, automóveis também. Aqueles rádios, transmissores da guerra. Aqueles, Isso aí. Tinha que carregar junto. Satélite, aquele via satélite. Exatamente. Evoluiu muito a questão da tecnologia, né? Só que ainda assim eu me pergunto se a humanidade está de fato preparada para isso tudo. Porque hoje a alta tecnologia, aquela que facilita mesmo a nossa vida, ela ainda é inacessível para a maioria das pessoas. Sim. Ela ainda é inacessível para a maioria das pessoas. Não é todo mundo que tem condições de ter a tecnologia, aquela tecnologia que facilita a vida. Saneamento né? básico ainda é inacessível para a grande maioria das pessoas. É, Né? então, imagina quem dirá A inovação Nós- tecnológica. A inovação tá caminhando a passos largos, mas ainda tem um caminho muito grande para se alcançar, né? E eu creio que, cara, vai ser muito. Olha, nós não vamos estar aqui quando todos tiverem acesso a isso. Porque Aí- tem aí- gente que não tem acesso à energia elétrica ainda, água potável. Agora, se a gente parar para ver, a inovação tecnológica, ela não está diferenciando as pessoas. É. Né? O celular hoje, um smartphone, ele está mais acessível. Né? E você chega num determinado padrão. Mas a inovação tecnológica, essa de benefício que vocês citaram aqui, o 5G vai resolver muita coisa. Nós estamos falando de cirurgias robóticas, nas cirurgias remotas, tudo isso pode ser feito. E essa semana eu tive uma notícia que me chamou a atenção, vocês devem ter ouvido também, a NASA está enviando uma estação orbital para se chocar com um meteoro, né, que não vai trazer problema nenhum para a Terra. Se ele cair, ele abre 2 metros de diâmetro aí. Né? Tomara que não caia aqui. Mas é bem simples, é algo muito simples. Essa estação ela vai se encontrar com esse meteoro e vai explodir ele. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o filme Impacto Profundo, de mais de década aí atrás, Independence Day. Independence Day, isso tudo está trazendo coisas que hoje a gente está vendo. Né? Eu me lembro que eu assisti com meus irmãos em 74, 75, um filme, 2001, A Odisseia no Espaço. E depois teve 2010, o ano em que faremos contato. E a gente ficava olhando o computador fazendo leitura labial e a gente dizia, isso nunca vai acontecer. Isso é impossível de acontecer. E o filme é de 1968. Não é? Hoje, a inteligência artificial é uma realidade. E tudo isso, de alguma forma, vai chegar até nós. Vocês lembram daquele desenho, o Exterminador do Futuro? Tomara que o Exterminador do Futuro não chegue. Você se lembra daquele desenho dos Jetsons? Lembra daquele desenho dos Jetsons? Sim. É um desenho animado? Eu só ouvi falar. Né? Tu só ouve falar. Não, me lembro. Eu assisti. Ele já trazia um conceito que para a época era uma coisa surreal. Né? Aquilo não existia. Né? Mas alguém pensou aquilo. Então, para alguém pensar é porque viu ou imaginou de fato acontecer. E aí, quando a gente fala da inteligência artificial, estamos falando aí, está muito na moda, né? O metaverso. Né? A gente teve uma experiência no metaverso. Eu tive a oportunidade de fazer 2 reuniões, né? no Facebook, né? O Workroom. E é uma experiência que ela está longe ainda de ser 100%, porque tu ainda precisa ter um avatar e as conexões elas não se falam uma com a outra, né? A Apple e a Microsoft, tu tem que ter um avatar para cada coisa, né? Facebook. Tem que ter um avatar para cada coisa. Então o metaverso ele ainda não está inteirado. O 5G vai contribuir muito, né? Vai. Mas nós falávamos sobre Mas isso. essa também, re- até mas eu acho que isso FEComércio, tá, Gabriel. nós fomos Também na FEComércio, né? É. A gente, além do Instituto Caldeira, a gente foi também conhecer o prédio da FEComércio ali. E é um prédio também totalmente tecnológico, né? Um negócio sensacional. A gente passa na freeway ali em direção a Porto Alegre, olha aquele prédio ali. Um monte de vidro. E a gente não tem noção do que tem. Eu não tinha, pelo menos. Eu também não. Da estrutura que. Você foi lá? Não, nunca fui. Tem que No fazer, Lab da leva- FEComércio. O Lab da FEComércio. Leva o pessoal da casa aqui lá que vocês vão adorar. Cara, é uma estrutura violenta, estacionamento coberto, né? Aquele auditório, restaurante panorâmico.
Cara, e sem falar a inteligência, né? Do prédio em si. Do prédio, né? Prédio autossustentável. Autossustentável. Mas eu vou levantar uma lebre aqui. A gente está falando aí de revolução digital e que não é só sobre tecnologia, é sobre pessoas e as tecnologias que já quebraram todo tipo de barreira, né? A gente falando de inteligência artificial, metaverso, blockchain, que também não foi falado, com a pandemia, a tecnologia resolvendo diversos problemas sanitários, inclusive. Mas a lebre que eu quero levantar aqui, agora eu vou tomar ruim na pergunta que eu vou fazer, mas vamos entrar num assunto legal. Não está em Gênesis lá a tecnologia. Esse troço é de Deus? É de Deus, é de Deus. Por quê? Houve um rei chamado Uzias. Quando você lê no livro de Crônicas a história de Uzias, ali está falando que ele foi maravilhosamente ajudado por Deus. O que ele fez? Cisternas no deserto. Ele era amigo da agricultura. Ele que foi o inventor da catapulta, aquela arma de guerra que lançava pedras a grandes distâncias para destruir as muralhas, né? Obras de engenharia, tudo isso foi uma inovação tecnológica para a época. Você não encontra o termo inovação tecnológica na Bíblia, logicamente, mas estudando a civilização egípcia, né? A tecnologia que eles tinham para construir aquelas pirâmides, que hoje nós vemos maravilhados, né? Eles sabiam o corte, eles tinham uma ideia matemática. Quando a Bíblia fala na pedra angular, né? Geralmente são aquelas construções, elas em cima são quase estilo gótico das portas, e lá em cima tem uma pedra cortada no ângulo correto. Por que aquela pedra tem que estar no ângulo correto? Porque ela acaba segurando toda a armação. Não tinha argamassa, não tinha cimento. Só com contrapeso, né? Só com peso. Exatamente. Cálculo. O próprio Bezalel, né? Bezalel foi talvez para mim, biblicamente, o maior passo tecnológico da história. Por quê? Porque de uma época que ninguém sabia fazer aquilo que ele fez, ele foi capacitado por Deus para fazer algo que não existia. Entendeu? A tecnologia ao longo dos anos, até chegar no iPhone, até chegar todas essas coisas que nós temos aí, vem sendo construída por alguém, né? e vem sendo melhorada por alguém ao longo dos séculos, né? Mas Bezalel, quando ele é chamado então para a construção do templo, a Bíblia vai dizer que ele foi inspirado por Deus e capacitado por Deus para trabalhar com madeira, para trabalhar com ouro, para trabalhar com prata, para trabalhar com pedras preciosas, para talhar madeira, né? Não é para, outras palavras diz esculpir, né? Porque talhar, o povo já talhava madeira. O próprio Noé trabalhou, e foi antes de Bezalel, né? Mas ele foi o que? Para mim, é muito claro, Bezalel para mim foi, ele disse que ele foi capacitado para desenhar e para fazer com que os desenhos se tornassem, então, os projetos se tornassem reais. Para mim, ele foi o primeiro arquiteto, o primeiro engenheiro, né? Por quê? Porque ele desenhava, projetava e executava. Isso aí. E não tem como ser arquiteto, não tem como ser engenheiro, não tem como executar a obra sem que haja tecnologia. E o Bezalel e o Aholiabe, eles tiveram que aprender, porque 430 anos, né, de cativeiro, 400 anos, né, fez a geração aprender apenas a misturar água com barro, com palha, amassar e colocar para secar. Israel aprendeu a fazer tijolo. Então teve que haver essa inovação tecnológica, né, para poderem seguir. Foi um grande marco, interessante. Assim, né, da inovação tecnológica foi a vida de Bezalel. Com certeza. E outro, né? Olha só que interessante, né? Eu fiz alguns estudos sobre isso, até ministrei sobre isso, né? Que ele tinha aproximadamente 13 anos, né? Então, assim, ele está num nicho ali de 13 a 18 anos, porque ele era um jovem, né? Ele era neto de Ur, que era amigo de Moisés, então pelas idades ali, né, mais ou menos daria uns 13 a 18 anos. Que é isso? A juventude. Né? A tecnologia sendo estabelecida, criada e disseminada, né,
pela juventude. Eu- Coisa que a gente vê hoje. Quem é que sabe manja mais tecnologia hoje? Eu, com 37, ou o Lourenço com 14? Eu sei que se o Lourenço estivesse aqui, ele falaria muito melhor do que eu com 14 anos. Por quê? Porque a tecnologia precisa dessa mente fresca, né? Dessa disposição para fazer, para aprender, para manusear. O que nos falta hoje para poder manusear mais a tecnologia? Tempo. A tecnologia ela é experimental e a juventude e a adolescência eles têm mais propensão a experimentar aquilo que é novo. Nós já experimentamos, depois de uma certa idade, você começa a experimentar menos e ficar mais resguardado e começar a medir mais as coisas. Dá um passo depois que você mede. Por que eu atribuo a inovação e a tecnologia e é fácil afirmar que isso é de Deus? Até hoje, tá? O homem ele tenta imitar Deus, né? O ser humano ele procura isso, né? Não vou dizer o homem, né? O homem é usado como massa de manobra para isso, né? Mas vocês já devem ter ouvido falar, acredito eu, do bóson de Higgs, né? Que é a partícula de Deus. Até hoje o homem está tentando criar uma máquina para criar o Big Bang, para descobrir a criação de tudo e abrir buracos de minhoca para tentar descobrir a origem da vida, né? Até hoje o homem está tentando fazer isso. E aí a gente parte do princípio de que para você ter a tecnologia e a inovação que você tem hoje, você precisa de mentes brilhantes para pensar naquilo tudo, né? E a mente nada mais é do que a criação de Deus, né? Deus deu ao homem essa capacidade. O grande problema é o que você faz com a capacidade que você tem. O X da questão está naquilo que você faz. Se aquilo que você faz, seja na inovação, na tecnologia, glorifica a Deus, é de Deus. Se não glorifica, é de Deus igual. O problema é que você não glorifica a Deus. Aí é uma questão que você vai ter que... Tem algo bem interessante, eu creio que colabora, Bruno, porque a gente estava falando. Por mais que se avance tecnologicamente, tem uma figura em todo esse sistema, essa engrenagem que é indispensável, o homem. E a Bíblia diz o seguinte, né? Que é o homem para que dele te lembres, e o filho do homem para que o visites, mas o salmista diz assim: no entanto, o fizestes pouco menor do que deuses. Né? Então, essa capacidade que o homem tem, ela é fantástica, porque a inovação tecnológica, independente de onde ela vá, ela precisa do homem. Né? Um exemplo, um amigo meu está empreendendo nos Estados Unidos, aí ele me ligou, ele disse: cara, achei um negócio fenomenal aqui. Eu achei uma forma de resolver o problema, a dor de pessoas que têm veículo Tesla. E eu disse para ele: tá, mas qual é a dor de alguém que tem um veículo Tesla? Ele resolve a dor e quer ter um veículo. Exatamente. Pô, quem tem um Tesla na garagem, qual é a dor que tem, rapaz? E ele diz assim: não, Fernando, não tem como lavar o carro. Eu disse: agora eu não entendi. Ele disse: não, o carro tem tanto sensor, tanta tecnologia que ele não pode entrar no car wash. Né? Vai danificar o Tesla, a energia estática das escovas, a água. Um Tesla tem um problema, não dá para lavar ele como um carro comum. Ele disse: eu descobri a forma de lavar o Tesla. O primeiro cliente meu saía de Fort Myers, ia até Tampa Bay, porque lá tem uma lavagem que faz isso. Aí eu fiquei pensando: uau, o Elon Musk consegue criar aquele carro, né? E gerar novas matrizes econômicas. E fazer o homem estar envolvido no processo de novo. Sem querer. Você não aguentou aqui, já veio com dois velhos. Não adianta, depende do homem. Depende do homem, em qualquer estágio da tecnologia. Interessante. Eu, quando tiver um Tesla, eu vou... Vai levar para os Estados Unidos para lavar. Para nós viajar, quer ver? Se a gente quiser viajar mesmo nesse conceito de Deus e da tecnologia, a Bíblia diz que Adão, ele cultivava todo o Éden no período de um dia, 24 horas. Do nascer do sol ao pôr do sol, nem dava 24 horas, né? Era do nascer do sol ao pôr do sol. No período de um dia ele banhava, ele cultivava todo o Éden. Só que o Éden, ele era banhado por 3 grandes rios, que humanamente é impossível alguém sem carro, sem tecnologia, cultivar. Aí eu faço uma pergunta que não está na Bíblia:
Mas aí deixa aí para a imaginação das pessoas, né? Será que Adão tinha poder de teletransporte? Será que já não existia isso há muito tempo e as pessoas estão tentando copiar isso? Entende? Porque eu não consigo conceber a ideia de alguém humanamente, né, simplesmente se deslocar de um lugar ao outro com uma velocidade tamanha que consiga percorrer o rio Pison, rio Eufrates, que banhavam o Éden. E ele fazia isso no período de um dia, né? Então, para nós concluir essa questão de Deus em meio à tecnologia, é de Deus. Eu não tenho a menor dúvida disso, né? A ciência é de Deus. Adão né? era ralado, Emerson. Porque não tem outra explicação. Não tem. Bola aqui agora, vou deixar pro senhor aí, essa bola do Emerson. É que quando assim, ó, quando tu passa... Achei que ia ser polêmico, né? Quando tu passa... Estimulei a polêmica. Para trabalhar o conhecimento, nós vamos entrar em vários entraves. A ciência determina, né, de uma forma muito contundente que nós usamos 10% da nossa mente. Einstein disse que toda a mente do ser humano exposta ao conhecimento, ela amplia, nunca mais voltando ao seu estado original. Então, eu creio que nós realmente usamos pouquíssimo da nossa mente. Quando eu estudo civilizações Inca, Maia, Egípcia, né, Cirofenícia, os que nos deram a escrita, nos deram os cálculos, né, eu creio que o homem já usou a sua mente muito mais do que está usando hoje. Né, e esse conhecimento, a Bíblia também diz o seguinte, através do profeta Joel: como as águas cobrem o mar, o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra. Então, de alguma forma, essa tecnologia toda, esse crescimento, essa busca, esse método científico de experimento e observação, vai levar o homem a se aproximar de Deus. Eu creio nisso. Pode ser uma viagem. Não, eu creio. Todo mundo está dizendo, mas como assim? Vai aumentar a tecnologia, né? Vai haver inovação e o homem vai compreender mais de Deus. Eu creio que sim. Eu creio que sim, porque nós vamos expandir a nossa mente e vamos compreender mais de Deus. Aí a gente vai ter que sair daquele chavão médico hoje, que quando acontece o milagre de Deus, que o robô não conseguiu, que o remédio de última geração não conseguiu, que o médico mais capacitado não conseguiu, e Deus vai lá e cura, o que a medicina diz? Podemos chamar isso de um milagre. Eu creio que a gente vai compreender esses milagres. Sem dúvida. Sabe que o senhor falou isso, né? Eu também acredito assim em parte nisso, mas o que a gente tem visto hoje, né, é que a tecnologia ela tem sido mal usada na grande maioria das vezes. Quem usa bem a tecnologia se apropria daquilo que ela tem de melhor, cresce como pessoa, cresce como ser humano, cresce como empreendedor, né? Mas a grande maioria hoje, né, das pessoas que utilizam, eu não tenho dados, mas por aquilo que a gente vê, né, próximo assim da gente, usam de uma forma errada a tecnologia. As tecnologias hoje elas não têm incitado, né, as pessoas a serem melhores ou mais inteligentes. Elas têm emburrecido as pessoas. Porque, essa é verdade. Porque o que acontece? Eu preciso usar a tecnologia para criar uma forma de atrair as pessoas a usá-la, para que isso tenha um mercado e para que isso faça com que a roda venha a girar. E de que forma as pessoas estão fazendo isso? Facilitando demais a vida das pessoas. O próprio celular, o computador, né, as televisões, toda essa parte eletrônica, e acaba muitas vezes tirando a pessoa da realidade, colocando em uma zona de conforto muito confortável, entre aspas, né, que as pessoas acabam retrocedendo. Eu acredito que o seu tempo, né, que é diferente do meu, vocês utilizavam mais a mente e eram mais inteligentes do que nós. Né? Isso é um dado, né, que essa é a primeira geração que os filhos têm um nível intelectual menor do que os pais. QI é menor. Do que a geração anterior. Entendeu? Então, assim, isso é uma demonstração de que... Da preguiça mental. Se não utilizar bem a tecnologia,
isso vai ser um retrocesso para a humanidade. Por isso que tem que ter esse despertamento da importância e da utilização sustentável da tecnologia. Para que não seja, pastor, agora já estou encerrando, já vou passar a bola, para que não seja essa aproximação de Deus, do homem, pela sua fraqueza, pela sua... eu busco porque eu cheguei num ponto da depressão, eu cheguei num ponto da ansiedade, porque isso também pode ser o que vai aproximar o homem de Deus através da tecnologia. O isolamento, a depressão, o suicídio, mas que seja pelo entendimento de que tudo aquilo que está sendo gerado tecnologicamente é dom de Deus e que eu tenho que buscar Ele para que eu tenha mais conhecimento, que eu possa gerar mais conhecimento e tecnologia a partir da minha vida. O meu medo é que o homem se volte para Deus, se aproxime de Deus, porque vai chegar num ponto onde ele vai estar doente mental, psicológica, psíquica, né? E todas as áreas da sua vida. Hoje aconteceu algo muito interessante, Gabriel, Everson e Bruno. Charles Chaplin fez um filme que falava sobre a Revolução Industrial. E o grande chavão do filme é: não sois máquinas, homens é que sois. Né? Então Charles Chaplin estava vendo lá adiante, ele foi muito visionário, né, no que poderia se tornar, né, a grande massa humana sobre a Terra. Né? E em relação ao que tu estás falando, Gabriel, o que me chama a atenção? Independente do nível da inovação tecnológica, e falando inclusive na inteligência artificial, o homem é imprescindível. Tá? O nosso contato visual com as telas, ele é problemático. Ele não é bom, não. A gente até gosta, elogia, hoje queremos tudo eletrônico, mas esse contato não é bom. E eu compartilhava com a Aline, assim que eu cheguei aqui hoje, né, que eu vim num dia muito atribulado. Né, que bom estar aqui com vocês, porque acalma o coração, a gente discute coisas boas, fala coisa boa, né? Então eu estou bem mais tranquilo. Mas o final do dia ali, pelo amor de Deus, eu estava assim, querendo achar um pé de galinha para fazer uma canja. E eu estou passando na avenida lá da minha casa, e quando eu estou vendo, eu vejo um bolinho no asfalto, e era um filhotinho de bem-te-vi. Né? E aí eu olhei assim de longe, carros vindo atrás, eu disse, não vou resistir. Parei o carro, no meio, liguei o alerta e desci. Desci do carro, peguei aquele bem-te-vi, ele veio nas minhas mãos, bem gordinho, enorme, de um filhotão, coisa mais linda, olhando para mim, né, e piando ali. Eu disse, poxa, o que eu vou fazer com esse bichinho? Levei ele até um valo que tem ali, né, num verdinho, deixei ele protegido. Os outros carros pararam também, viram o que estava acontecendo, né? Alguns aplaudiram a atitude, entrei no meu carro e fui embora. Peguei minha esposa, demos as voltas que a gente tinha que dar. Na volta eu disse, Rosana, eu vou passar ali para ver como é que está esse bem-te-vi. Né? E, para minha surpresa, quando eu passo, o bem-te-vi está no mesmo lugar, nos mesmos arbustos que eu deixei. Eu digo, está perdido. Né? Aí o que eu vou fazer? Estacionei o carro, fui lá pegar o bem-te-vi. Peguei o filhotão, né, e aí disse, cara, tu está apavorado, né? Não pode ficar aqui, tu vai morrer. E aí comecei a caminhar por ele. E ali na Parque 3, né, eu ouvi um chamado, que era da mãe do bichinho. Gabriel, quando ela começou com aquele bem-te-vi, ele ficou agitado, eu segurei o bem-te-vi, né? E ele agitado e querendo sair. E eu disse, calma, rapaz, fui até a árvore que estava havendo aquele chamado. Quando eu olho para cima, tem um ninho e uma fêmea. E ela chamando, e ele desesperado e gritando. Coloquei ele na árvore, né? E dei a volta e mostrei para minha esposa, está lá o bem-te-vi. Daqui a pouco, rapaz, desce a mãezinha dele com comida na boca, dando comida para ele. A Rosana disse assim, mas isso é para melhorar o teu dia, né? Tu salvou o bichinho. Aquilo me fez tão bem. Então, independente do avanço tecnológico que a gente esteja vivendo, tem algo que só Deus pode nos manter conectados com o universo e com todas as coisas. Deixa eu corroborar, pastor Fernando, dizer que qual é o segredo hoje, tá? De tudo que a gente tem visto. Eu tenho trabalhado muito e navegado muito nessa área de inovação e tecnologia, visitei vários parques
e conheci pessoas, conversei com pessoas especialistas no assunto, e o que o pastor Gabriel levantou e o que o pastor Fernando está trazendo corroboram com uma coisa. As grandes corporações, quando eu falo grandes corporações, eu estou falando de Tesla, estou falando de empresas do Vale do Silício, e grandes empresas aqui que nós temos também que trabalham com isso, já perceberam duas coisas que estão no mercado hoje. A primeira delas se chama soft skills, que já é uma ciência, na verdade, e a ESG, tá? Não sei se já ouviram falar desse termo, sobre governança, sustentabilidade e tudo mais. Por que isso está tão em alta hoje? Embora muitas pessoas, nós que lidamos com isso, a gente ouviu falar, mas a maioria das pessoas não conhece. Por que isso está tão em alta? Porque a ciência descobriu o óbvio. Porque apesar de todo o avanço tecnológico, a inovação, a tecnologia jamais será capaz de substituir ou de reproduzir a emoção humana. É verdade. Porque nós estamos falando da alma humana, né? As nossas emoções estão na nossa alma, uma reprodução da nossa mente, né? Então, nenhuma tecnologia consegue substituir isso. As grandes corporações descobriram o quê? Que para qualquer tipo de inovação e tecnologia funcionar, precisa resolver a questão humana. Vocês lembram quando entrou o WhatsApp? O que os pais falavam? Agora eu tenho que ficar chamando meu filho para almoçar no WhatsApp, vai perder o contato pessoal, e realmente estava perdendo os jogos, Pokémon, gurizada caçando Pokémon e tudo mais, né? Começou a haver um distanciamento social, né, físico. Os jovens, especialmente adolescentes, começaram a entrar para dentro do celular, das máquinas, e começou a haver um distanciamento, aumento de depressão. Estou falando de antes da pandemia, né? Bem antes. Então, aumento de jovens com depressão, adolescentes com problemas de identidade, já era um problema grande. O que a ciência descobriu? Nós precisamos encontrar um meio de fazer com que essa galera saia desses aparelhos e comecem a interagir, usando a tecnologia. O Vale do Silício descobriu isso, o Brasil copiou, tá? E aí se criou os Centros de Inovação Tecnológica. A exemplo, Instituto Caldeira. O que é o Instituto Caldeira? É um lugar onde um monte de gente nerd, né, no melhor sentido da palavra. A gente estranha, né? Gente estranha, tem bastante gente estranha lá, né? E aí, e aí o que acontece? Eles saem da tela e começam a interagir entre eles. Então se cria um ambiente para isso. E acreditem, soft skill significa... Nós temos o hard skill e o soft skill, né? As grandes empresas descobriram hoje que por mais bem preparado que você seja intelectualmente, você pode ser PhD em Harvard, se você não souber lidar com as suas emoções e com as emoções do outro, você é um profissional que não serve mais para o mercado. Não serve mais. Relacionamento interpessoal é o que as empresas hoje... O que é mais importante que o QI. É isso aí. Deixa eu contribuir com isso que tu está falando, não por ser a casa aqui, mas é um exemplo local aqui da nossa região, da nossa cidade, e corrobora com o que tu vem falando. Por exemplo, nós temos aqui, diferente de todas as outras imobiliárias, a gente tem uma análise de recursos humanos lá no recrutamento que passa por psicólogo. Então, hoje a gente tem aqui 12 corretores e eu acredito que uns 2 já eram corretores. Antes não eram corretores, eram outras profissões que, enfim, com outras habilidades, né, que a gente... A meta mesmo e o trabalho com a psicologia para o recrutamento era isso. Trabalhar, trazer soft skills, aquilo que a gente não consegue ensinar. Porque a nossa profissão é fácil de ensinar. É tranquilo ensinar como se faz uma negociação, como se faz um contrato. Ok. Isso é técnica. Isso em 2 semanas aprende. Isso é padrão, né? Para todos. Né? Mas inteligência emocional, plasticidade, conhecimento cognitivo. A gente lida com Aprende, experiência. A ideia é levar experiência para o cliente. Então, isso é muito mais do que uma negociação, do que um contrato. Outra coisa também sobre tecnologia, né? Que a tecnologia precisa resolver o problema das pessoas. Hoje, aqui na empresa, a gente tem muita tecnologia. A gente tem um aplicativo que muitas não têm, um aplicativo que a gente consegue, pelo mapa, a gente está navegando com o carro e ver os pinzinhos dos imóveis que a gente tem à venda. A gente tem diversos aplicativos que colaboram no dia a dia aqui para que as coisas aconteçam, mas o que a gente identificou como empresa?
A Casa Aqui nunca fez e nunca vai fazer nenhuma venda. São os corretores que fazem a venda. Então, qual é o propósito da Casa Aqui? É empoderar os corretores através da tecnologia. Esse é o máximo que a gente consegue fazer. É isso aí. A tecnologia nunca vai conseguir vender um imóvel, porque precisa de uma pessoa, precisa ter uma emoção lá na ponta. E com o ESG que tu também comentou, né, que é outra coisa que a gente também trabalha, parte de todo o nosso faturamento bruto a gente destina para causas sociais. A gente teve no domingo agora, a gente realizou a corrida que acontece em Porto Alegre para vencer o diabetes, está na 24ª edição, a gente trouxe aqui para Atlântida também. A gente arcou com todos os custos, tivemos parceria com o comércio local, Unirad, Avenida, vale a pena comentar porque são parceiros também e contribuíram. E outras ações que a gente já teve, no Natal, por exemplo, do ano passado, foram 100 vouchers distribuídos para pessoas em vulnerabilidade social, para que elas façam a sua ceia. Então não foi nem algo de a gente comprar a cesta básica para dar, não, a gente quer dar poder para aquelas famílias escolherem o que elas querem. Né? Restaurar a dignidade. Exatamente. Né? Claro, menos bebida alcoólica e cigarro ali, que isso, mas foi muito legal porque lá na ação as famílias iam comprar um Chester, se davam o direito, e com total direito de comprar um Chester lá de R$100, mas teve família que comprou papel higiênico, pasta de dente, e ótimo, cada um faz o que quiser com aquele dinheiro ali. Ano passado, no Outubro Rosa, a gente fez o pagamento de 172 mamografias, em parceria com a Unirad. Esse ano agora a gente está entrando em outubro, serão 300 mamografias que a gente está fazendo pagamento, junto com o poder público também, junto com o SUS. Qual é o foco, na verdade? São as pessoas. São as pessoas. Foco a gente são as acredita pessoas. que se a nossa comunidade está bem, a nossa empresa vai estar bem. Bruno, eu vou falar duas coisas, tá? Eu vou falar a primeira bem tranquilo, todos nós vamos compreender bem, e a segunda talvez eu arrisque nunca mais ser convidado pelo Encast aqui para participar. Então vamos para a primeira. Você pode estar na tua casa, tá? Com a tua esposa, e a cama ser uma cama de última geração, com massageador, né? Com ionização, né? Sistema antiácaro, melhor colchão que existe. Você pode sair dali e entrar no banheiro da sua suíte e você ter uma ducha que, conforme aquece a água, ela muda a cor com sistemas de LED. Depois do seu banho, você vai para a cozinha, ela é toda digitalizada, né? Você produz ali o alimento que você quer, simplesmente pegando da geladeira, que tem já um painel, né, com todas as informações, colocando em um micro-ondas que vai te entregar o alimento pronto. Você só tem trabalho de servir. Você pode estar numa casa assim com a tua esposa, mas isso não transforma ali um lar. Pode ser uma casa tecnológica, né? O lar só vai ser estabelecido quando Deus estiver no centro e você e a sua esposa vivendo o propósito dele. Tá? Sempre, e isso eu quero deixar bem claro aqui, gente, sempre o ser humano tem que estar na frente, independente do quanto nós possamos inovar e avançar tecnologicamente falando. Tá? E a segunda coisa que eu vou te falar agora, eu vou arriscar nunca mais ser convidado, tá? Até porque não é o momento, mas me permite fazer essa indecência que eu vou fazer aqui agora no programa. A pior esquerda que existe no mundo, e é ruim porque a gente está em época de eleição falar disso aí, né? Mas é uma que vem, não é o pessoal fala muito do marxismo cultural, mas não, é de quem foi o maior pensador do marxismo, socialismo, comunismo que a gente vê hoje, que se chamava Antônio de Gramsci, ou Antônio de Gramsci, né, como o italiano diz. Esse homem tinha uma máxima que eu acho assim extremamente destruidora do ser humano. Ele dizia assim: primeiro se toma as mentes, depois se toma o poder. E nessa época que a gente está vivendo aí de eleição, a minha preocupação, tá, com tantas fake news, com tanta dúvida sobre essa eleição, tá, é se a tecnologia nesse aspecto não piorou a convivência do ser humano. Porque antigamente você, partido A, partido B, você era contra, você era a favor, você isso, você aquilo.
A tecnologia nos trouxe uma dúvida tão grande que nós vivemos uma polarização e uma guerra que ainda não está se demonstrando total. Mas se hoje nos Estados Unidos, no Japão, na China, em vários lugares, o pessoal escreve o seu voto porque é uma garantia que tu tem, tá? Do que tu votou, em quem tu votou e como tu fez. Aí vem a inovação tecnológica e simplesmente se diz o seguinte: é confiável e acabou. Será que às vezes a gente não está levando muito avanço tecnológico para prejudicar os nossos relacionamentos? Eu hoje recebi uma mensagem. A sua conta, o seu cartão, a sua compra no cartão Banco do Brasil de R$3.500 e tantos nas lojas americanas foi aprovada. Se você não autorizou essa conta, nos ligue imediatamente, 0800 alguma coisa. Cara, eu peguei meu celular e disse: o que é isso, irmão? Me hackearam aqui, eu não posso tomar esse golpe. Aí peguei o celular, olhei o 0800 e disse: mas eu não tenho cartão de crédito do Banco do Brasil? Se eu ligo ali, daqui um pouco já era. A informação que a gente recebe hoje, ela é muita informação. Pra você ter uma ideia, uma criança de 7 anos hoje, ela tem mais informação no córtex cerebral dela do que Nero tinha quando era imperador de Roma. A quantidade de informação que uma criança de 7 anos tem hoje. Então, a velocidade da informação, ela se dá de forma muito rápida. Como é que se faz hoje uma cidade inovadora? Como é que se constrói uma cidade? Porque a cidade, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que partir. Qualquer gestor público, ele tem que saber que a cidade é feita de pessoas. Ela não é feita por partidos políticos, ou por direita ou por esquerda. Ela é feita por pessoas. O gestor público que hoje não estiver conectado com as pessoas, ele pode ser chamado de qualquer outra coisa, menos de gestor público, né? Então, as pessoas é o grande segredo. Tudo é voltado para as pessoas. Os parques tecnológicos existem por causa das pessoas. Você sentiu essa necessidade, o Centro de Inovação. Você sabia que o estado do Rio Grande do Sul é o estado no Brasil que mais possui centros de inovação? No Brasil é o que mais possui centros de inovação. E ele também é o estado que mais forma PhD e doutores da área de inovação. Só que sabe o que acontece? Qual é a dificuldade que nós temos? De reter essa mão de obra aqui. Os melhores PhDs saem do Rio Grande do Sul. Santa Catarina é considerado o estado mais empreendedor na área de tecnologia e ele tem a metade do número de centros de inovação do estado. Qual é o segredo? As pessoas. E nós temos casos de gaúchos que saem daqui e vão para o Sapiens, em Santa Catarina. Vão para o Sapiens Park. O Brasil todo, né? Porque tem uma carência, né? Tem uma carência ainda nesse mercado. E o Rio Grande do Sul, nós falávamos sobre isso, né? Ainda há essa dificuldade da divulgação, né, disso tudo. Por isso que é importante a gente estar falando sobre isso aqui. Porque, como tu falaste, a gente se sente realmente mais inteligente quando vai nesses lugares. Por quê? Porque é novidade. E toda novidade que nós recebemos gera essa sensação de estar mais expande a mente, né? Expande a mente. Conhecimento. Entendeu? Então, quanto mais a gente falar, quanto mais isso chegar nas pessoas, entendeu? Que estão nos ouvindo, que querem com a gente, maior é o círculo que a gente vai criando e maior é o resultado que vai tendo nas pessoas. Então, por isso a importância. E eu quero levantar uma bola aqui, já rapidamente, também sobre isso, para os pastores, né, meus colegas, sobre a importância, né, e o que vocês enxergam assim, para os próximos anos acerca da igreja na tecnologia. Assim, como é que vai ser? Qual é a expectativa que vocês têm dessa entrada da igreja, né, nesse ano que foi impulsionado pela pandemia? Foi. Eu acho que não foi nem impulsionado. Eu creio que foi empurrado. Né? Foi o pé assim, botou o pé e vai agora. Vocês têm que virar essa chave. E aos poucos está sendo virado. Né? Nós já vimos aí, por exemplo, a igreja do André Valadão, primeira igreja no metaverso. Primeira do mundo. Primeira do mundo, no metaverso, né? Então, assim, o que vocês olham, de que forma vocês olham isso, o que vocês esperam, e onde é que vocês veem que isso consegue se enquadrar, assim, a religião, a igreja, né, nesse meio? Nós temos o petróleo,
Ele, bom, se o pastor vai falar de petróleo, o que isso tem a ver com a pergunta, né, cara? Vou chegar lá. O petróleo, ele é considerado aí o grande, digamos assim, motor econômico do mundo. Combustível. Principal hoje, né? Praticamente quase tudo deriva hoje do petróleo. Só que nós temos um novo petróleo no mercado digital que as pessoas estão começando a se dar conta que no Brasil é uma lei que foi aprovada em 2018 e o petróleo do século XXI com a inovação tecnológica se chama dados. E aí entra a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Aí quando se fala em igreja, entrar na tecnologia, entrar no metaverso, a gente vai ter que lidar com os dados das pessoas que estão ali, né? E eles precisam ser preservados. Então os dados, a proteção de dados hoje, ela é o petróleo do século XXI. Ela custa muito caro, né? Você tem que proteger os teus dados, né? Como é que, por exemplo, a dinâmica da igreja, tá? Você vai cadastrar um membro no metaverso. Nós vamos criar NFTs da igreja, né? A camisa... NFTs? O que é? São os produtos. Por exemplo, hoje na igreja nós temos a livraria Café com Deus. Pode e aí, falar assim bem... Isso. Aí tem os os inconformados que tem a camiseta dos inconformados. A gente transforma essa camiseta num produto para vender dentro do metaverso. Esse produto, essa camiseta é um NFT, né? Ele vai ser vendido. As pessoas vão poder comprar, né, com as moedas digitais, a camiseta dos inconformados, né? Vão Fortnite Gospel. Vão poder fazer. A gente está falando de um culto no metaverso, sim. Mas e se a gente fizer um encontro com Deus no metaverso? A pessoa paga lá a inscrição com criptomoeda, entra no caixa da igreja, a igreja vai ter que ter uma conta virtual, a pessoa vai dizimar, vai ofertar, né? Através da criptomoeda no metaverso. Vai ouvir as ministrações. Né? As ministrações e tudo mais. Mas e os dados das pessoas que estão ali? Eles precisam ser protegidos de alguma forma, né? Por isso que eu digo, então, quando a gente entra nessa seara, a gente tem que saber que hoje existe uma lei de 2018, uma lei nova, né? Que é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A própria imobiliária, quando vai lidar com os dados, vocês sabiam que num contrato, tá? Seja um contrato de qualquer ordem que você vai fazer com algum cliente, você vai colocar dados ali, certo? Qual é a necessidade hoje de dizer que o cliente tal, falar do estado civil dele? O que muda no contrato? Não muda nada. Então ele não é obrigado a dizer o estado civil dele, a orientação sexual dele, ele não é mais obrigado a falar, né? Então esses dados eles começam a sofrer alterações. Na igreja, quando a igreja entrar de cabeça nesse mercado, né, eu vejo que é uma das coisas que precisa se atentar. Mas é uma realidade. É uma realidade. Nós já vivemos isso, né? O fato de nós estarmos aqui já é a tecnologia entrando na igreja. As lives, as transmissões de culto, nós já estamos, né, com a tecnologia inserida. Mas fazer um culto no metaverso, eu acho que é uma coisa que transcende um pouco, vai levar um certo tempo, na minha concepção. Eu não quero complicar demais a conversa, então vou ser bem objetivo. A igreja tem que cuidar da parte espiritual de todos os seus membros. Por quê? Porque, gente, vamos acreditar, existem coisas que não vão mudar. Não adianta a gente querer pensar que daqui a um tempo toda a igreja vai estar no metaverso, né? E nós vamos tratar com avatares, porque a Bíblia não fala isso. Né? Me chama muito a atenção, até porque no metaverso não vai ter pecadores, viu? Escuta o que eu estou dizendo. No metaverso não vai ter pecadores. Antes da pornografia, tá? Os pecados eram mais declarados. Hoje, com a pornografia, você acessa onde quiser, do jeito que quiser, da forma que quiser, né? E a coisa fica muito obscura. Mas, gente, presta atenção. Eu não vou nem pegar o exemplo da igreja. Vou pegar o exemplo da casa aqui. O que a casa aqui está proporcionando para os seus colaboradores? Tecnologia. É isso ou não é isso, Bruno? Tá? Nós estamos aqui, gente, eu vou dizer para vocês, um estúdio desses aqui é ouro. Né? Um estúdio como a Disa, né, em Shangri-La, é ouro. Né? Então, você proporciona tecnologia. Tá? Você capacita o profissional a trabalhar com a tecnologia, mas não muda o interesse dele. No âmago da casa aqui, pelo que nós ouvimos aqui essa noite, não está a tecnologia.
Está o quê? Pessoas. Corrida contra o diabetes, Pessoas. tá? Mamografia, né? Alimento, isso são questões humanas. Então a igreja tem que compreender que ela vai até um determinado espaço, né? Depois ali ela não deve passar. Hoje, eu acho muito legal, né? Você chega na igreja, você pega o seu smartphone e pega a Bíblia na linguagem que você quiser, com os comentários que você quiser, e aí o pastor diz, vamos abrir a Bíblia em João 6, versículo 2. A pessoa não abre, entendeu? Ela abre uma tela. Ela acessa, né? Eu vou acessar aqui no meu smartphone. Só que tem um pequeno detalhe nisso aí tudo. Onde é que fica Castro Alves? Que dizia o que para nós? Que nós aprendemos na literatura? Ó bendito que semeia livros e manda o povo pensar, pois o livro caindo na alma é o germe que faz a palma, é a gota que faz o mar. Gente, não tem como comparar você abrir uma Bíblia. Muitas vezes a gente evangeliza, não é simplesmente mandando stories, não é? No Instagram. A gente tem que pegar a Bíblia e colocar na mão da pessoa e dizer, lê aí agora Romanos 10, 9, 10 e 11. Isso faz sentido para você? Então a igreja tem que cuidar. Eu creio que a tecnologia, ela vai, como nós temos lá, um telão maravilhoso. Aquilo é tecnologia, gente. É tecnologia, é fantástico. Som de primeira, luz, as mídias, gravação, tudo isso, a tecnologia, ela tem que estar amparando a igreja. Mas como a igreja tem como função, tá, seguir o ensinamento do Senhor Jesus, que era ganhar, discipular e enviar. Aí entra a pregação desse domingo. O que Paulo disse, né? Ele veio ao mundo salvar os pecadores, sendo eu um dos principais. Claro que Paulo falou isso aí porque ele não me conhecia, né? Eu já chego e digo, não, principal sou eu, né? Mas são seres humanos. Você não consegue agregar tecnologia e ir depois para a tua casa para dormir naquele colchão com maravilhosa massagem, uma cadeira com gravidade zero para fazer massagem e um banheiro totalmente tecnológico, sabendo que pessoas estão na fila da mamografia, mulheres acima dos 40 anos que têm que fazer o preventivo, tá? E não tem condição. Então a igreja tem que ter cuidado. Eu não estou nem criticando o André Valadão, acho que ele foi inovador, mas eu creio que a igreja não tem que ir tão fundo nisso. É que o delicado talvez seja a gente confundir com a igreja no metaverso ser o produto final. Ela tem que ser o meio, talvez a igreja tem que estar, a própria live que a gente faz, né, nos nossos cultos, ela não tem que ser o final. A pessoa não é para ela não ter a comodidade de agora comparecer virtualmente aos cultos. Substitui, né? Isso aí. Exatamente. Isso aí. É que a realidade virtual nunca vai substituir a realidade real. Deixa eu dar um exemplo. O pastor Gabriel está falando aqui no início. Tá? Nós fizemos um podcast lá na Disa sobre pequenos começos. Gente, aquilo foi usar a tecnologia para contar uma história. Para contar a nossa história, para contar a história da igreja. Hoje o pastor Gabriel estava trazendo aqui um caso de um casal que precisa de apoio. Gente, não dá mais para nós mandar algo tecnológico para eles. Tem que ir lá parar e conversar. É uma ponte, né? A tecnologia tem que ser uma toque, né? a tecnologia tem que ser uma ponte. Albert Einstein falou uma vez que ele disse assim: eu temo o dia em que a tecnologia irá superar a interação humana. E aí ele complementa: quando isso acontecer, o mundo terá uma geração de idiotas. É forte essa frase. É forte demais. Everson, teve alguém que me disse o seguinte: pastor, a melhor coisa que vocês fizeram aí na Batista, né, foi a live. Porque às vezes a gente não consegue ir no culto, e pastor, tem coisa melhor do que a gente estar no sofazinho da gente, com os pés esticados num puff, participando ali da live, para depois ver o Fantástico, e eu não me segurei. Às vezes eu tenho que me segurar, mas não consigo, né? Eu disse, irmão, adorar a Deus, prestar o teu culto a Deus, e não ficar tirado comendo pipoca
vendo uma live. Hoje essa é a dor tecnológica da igreja, assim como do teu amigo, o Tesla não conseguia lá lavar. Talvez hoje seja essa a dor da igreja. A gente tem a tecnologia que a gente usa para alguma coisa boa, mas às vezes... Tu notou que a gente gosta, Bruno, de chegar e fazer um pix? Vou dizimar. E os dízimos, as pessoas... Quem é fiel é fiel. Quem não é fiel, não tem o que você faça. Mas quem é fiel, manda o pix, né? Manda oferta, destina, bota no descritivo para que é. Mas tem coisa melhor do que a gente cumprir a palavra? Entregar o dízimo. Você chegar... Eu várias vezes uso o pix, tá? E eu estou colaborando na obra. Mas como é bom também poder chegar e entregar no altar. A tecnologia, a inovação, ela é muito boa, mas ela não substitui a interação humana, né? E ela não substitui Deus. Então, nada substitui Deus, né? E aí a gente faz uma analogia. Quer ver algo que a gente considera inovador e que até hoje é feito do mesmo jeito há muitos anos? O velcro, o zíper, o prendedor de roupa. Né? Há quanto tempo existe o prendedor de roupa? E ele é feito do mesmo jeito, são 2 pauzinhos, alguns de plástico, mas tem um aramezinho ali no meio que você faz pressão, ele abre, né? Você solta, ele fecha. Isso é uma tecnologia, é genial e é uma coisa simples. E aí isso refuta inclusive a teoria da evolução, que você pode pegar um prendedor, né? Pode pegar um macaco, ele pode evoluir quantas vezes quiser, ele nunca vai ser capaz de produzir um prendedor de roupa. Sabe de onde é que saiu o velcro? Saiu de um sueco estrangeiro que veio no Brasil e descobriu as mamonas. Coisa que a gente usava, Gabriel e Bruno, para jogar no cabelo das meninas, né? No colégio a gente jogava carrapicho no cabelo das meninas. Isso aí era expulsão. Não, a gente tomava surra dos irmãos mais velhos dela, a gente apanhava igual, entendeu? Mas se divertia jogando, porque menino tinha cabelo comprido e era difícil de tirar. Só que tem uma coisa, quem descobriu o velcro, descobriu andando no Brasil com aquele carrapicho colando. Gente, o Brasil eu acho que é o maior criador de carrapicho do mundo. Por que a gente não descobriu? Porque outro país permitiu a inovação tecnológica. Outra coisa interessante, um tecido inovador é o nylon. Né? Sabe por que se chama nylon? Porque foi descoberto praticamente ao mesmo tempo por 2 pessoas em lugares diferentes. Um em Londres e outro em Nova York. Como é que eles registraram NY de Nova York e LON de London, de Londres? Então, ou seja, quando você abre espaço para acontecer a inovação tecnológica, o ser humano se acerta dentro dela. Mas tem que ter essa possibilidade de observar. Só o ser humano para conseguir inventar isso. Eu acho fantástico isso, né? Quando a gente esteve agora no Instituto Caldeira, a gente teve a oportunidade de... Estava acontecendo um evento lá, de moda e tudo mais, então a gente viu algumas coisas acontecendo, a Bienal também estava acontecendo lá. Bienal, os pitches. E a gente foi numa quinta-feira que era dia de pitch, então a gente viu pitch de empresa, havia um movimento muito grande. E o que é mais fantástico é que a inovação ela é colaborativa. É um colaborando com o outro, não há uma competição. Só a partir do momento que a ideia incubada se torna um negócio... Aí ela é isolada por uma questão estratégica, né, de negócio, né? Mas há uma colaboração. Quer ver um exemplo? O podcast que a gente faz nas segundas-feiras aqui do mercado imobiliário, a gente já tinha um podcast antes, que era o CasaCast, aqui da Casa Aqui, e a gente tem um colega nosso, que é um concorrente nosso de mercado, que é o João Paulo, ele fazia o podcast lá na Rádio Horizonte, que é o MMIcast. Sim. E a gente uniu forças. Ele vem aqui toda segunda fazer o podcast dentro da Casa Aqui e ele é um concorrente da Casa Aqui. Mas a gente está unindo forças para agregar valor ao mercado imobiliário. E é isso que é um dos pilares da inovação, né? Realmente colaborar. Isso é inovar também, né? Inovar geralmente é sair daquele nicho, né? Onde todo mundo está fazendo a mesma coisa. Então a inovação é isso, né? Trazer algo novo e que quebre... E gere valor, né? Tem que gerar valor. Que quebre paradigma, que passe por cima de preconceitos, de tradições, né? Geralmente a inovação ela vem dessa forma. A inovação proporciona o collab, né? Isso. Uma coisa que me chamou mais atenção lá no Instituto Caldeira, né? Estava sensacional a parte tecnológica, o Get Edu do Google, né? Tudo fantástico, a Bienal, os pitches, mas o que mais me chamou a atenção foi a Caldeira.
Que permanece lá. E o que o Sebrae X fez questão de mostrar para nós? A gente vai mostrar para vocês a caldeira. E depois da caldeira, o que nós vimos ali, Gabriel? O museu. Memorial. Foi a questão dos memoriais que nós falamos, né? Isso. A questão de preservar, né? Levantar memoriais, né? Preservar, inovar sempre. Tem que saber de onde veio, né? Sempre é isso aí, apontar para onde nós viemos, né? Porque se a humanidade não cuidar disso, cara, aí se perde os valores, aí se perde os princípios, aí se perde a honra, aí se perde a essência. Né? Se o passado não fosse importante, carro não precisava ter retrovisor. É isso. Sabe o que eu fiz uma ocasião? No que surgiu no Brasil, apareceu um brinquedinho japonês que eu chamava de bichinho, o Tamagotchi. E o que eu fiz? Comprei um Tamagotchi para minha filha. Ah, tu vai dar um cachorro, um gato, tem que comprar ração, isso aqui, vou dar um Tamagotchi para ela. Você vai limpar nada, né? É, exato. E, Gabriel, eu dei o Tamagotchi para ela. Everson, Bruno, quando eu vi, eu estava acordando de madrugada para dar comida pro Tamagotchi. Porque o Tamagotchi estava lá, bip, 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 bip. Ia morrer o Tamagotchi. Pô, não vou deixar morrer o Tamagotchi da minha filha, né, tia? Aí eu disse, não, parece só um minutinho. Eu estou acordando às 3 da manhã. Porque o Tamagotchi está com fome, mas não é fome. Eu tenho que dar comida para ele, mas não dou comida para ele. Já era um teste. Não, acabou. Estava incubado. Estava incubado, né? Aí depois a gente partiu pro cachorro. Aí depois o pastor Fernando agora por hoje estava caçando Pokémon. Exato. Só... Florianópolis, né? Lá em Floripa. É só o que me faltava. Caçando Pokémon. Eu estava refletindo antes ali. No fim, a gente foi para outros assuntos e eu fiquei refletindo. Eu nunca dizimei nem ofertei pessoalmente num envelopezinho. Nunca, foi só no Pix. Não pinga uma provisão ali, eu já faço o Pix para a igreja, faço uns 10% também para excelentíssima. E sabe qual é o... Só 10, tá e bem. Tu sabe qual é o cuidado? O cuidado é o seguinte, mas eu fiz o Pix, e volto a dizer, eu também faço, tá? Mas eu fiz o Pix, eu cumpri com a minha obrigação. Ficou tudo tecnológico, tudo fácil, mas quando eu entrego lá na igreja que está a nossa... O sentimento muda. É totalmente diferente. E eu estou cumprindo a palavra. Trazei os dízimos, então eu tenho que levar lá. E é um sentimento que agora faz todo sentido. Faz. Chegar no momento da oferta e eu não tenho nada para dar, porque óbvio, já dá dizimei. a sensação que está com as mãos Como vazias. assim? Né? Mas eu não estou fazendo nada. Eu deixo para fazer o Pix lá na hora. É uma boa. Eu faço na hora. Faço na hora. Às vezes eu faço na hora, mas eu levo alguma coisa também para botar no envelope. Eu quero... aí é o toque, né? Esse é o toque de anos, né? Mas só que isso tem que ser regrado, né? Porque daqui a pouco, tu recebe no dia 5 e aí o culto é no dia 12, ou dia 11, né? 6 dias depois, daí eu já não tem mais o dinheiro no Pix, né? Então faz antes o Pix. Isso melhor cumprir, né, o rito ali e o mandamento via Pix mesmo, e não Gabriel, do que chegar lá no dia e estar com o envelope vazio. Gabriel, tem que ter a interação. Mas a esposa vai no... Hoje, às vezes a minha esposa diz, olha, eu vou fazer as unhas. Né? As unhas eu até aceito, mas os cílios não dá, cara. Os cílios é um crime, entendeu? Contra o bolso da gente. Mas enfim, né? Fica bonita de cílios, então tem que fazer. Mas eu vou fazer a mão, vou fazer os cílios, alguma coisa, qual é o Pix lá? É tanto. Já sai de casa, já foi até pago. Mas eu não posso esquecer de quando ela voltar para casa elogiar. Como ficou bonito os cílios. Como ficou bonita as unhas. Porque senão vira tudo uma operação. Robô, vou fazer me dá o Pix e eu já pago. Acabou. Ficou uma operação. Eu sou o aplicativo do banco da Dani. Ela eu também. Comigo e diz, faz ali, faz lá. E aí, às vezes, quando eu dou uma reclamada, né, que aí quando o aplicativo tranca, ela me reseta, ela diz, só faz aí, amado. Vou reiniciar. Vai de novo, é isso aí. Dá um Pix aí que eu faço. Reinicia e deu, é isso aí. Eu tenho mais Pix, né, da Dani gravado no meu banco do que meu. Eu sei todos, né? Todos os Pix. A gente precisa entender uma coisa, que as pessoas elas são mais importantes que as coisas. O grande problema é que a tecnologia ela tende, né, a fazer com que as coisas, a fazer com que as pessoas coisifiquem as pessoas e amem as coisas, né? Então
Tem que ser o contrário. É uma né? linha bem tênue, né? Tem que ter muito cuidado. Por isso que eu falei aquilo antes, né? Que a gente use de uma forma correta, né? Saudável e sustentável a tecnologia. Porque tem aquele filme, O Jogador Número 1, né? Metaverso, eu 100%. temo, né? Que as nossas próximas gerações de jovens Sejam jogadores número 1. virem aquilo lá. Ah, Presos dentro de telas, de A computador. bolha. Né? Um mundo num caos. Né? Eles aí achando... Por que o jogador número 1 está lá dentro? Porque o mundo está um caos. O mundo não E oferece o mais que nada aquilo para lá ele. para ele? É uma fuga da realidade. E lá dentro do Isso gera metaverso, ele sente prazer de estar lá, alegria, segurança de estar no lugar, né? E o mundo lá fora é um caos. Então a gente tem que ter muito cuidado. Gera um problema E sério. esse Na talvez é o identidade. objetivo principal quando a igreja vai e entra e adquire e coloca para dentro uma ferramenta como essa, o metaverso, a live, o que for, né? Como a gente comentou antes, o cuidado de não é o produto final. É lá que a gente vai conversar com essas pessoas que não querem sair de lá. Sim. Mas a gente precisa tirar Tu elas. ir lá para tirar. Exatamente. Porque Deus deu para nós, Bruno, uma identidade. Cada um de nós temos uma identidade, uma centelha divina. E quando tu começa a criar, a exemplo do jogador número 1, o que começa a criar? Problema para os pastores resolverem, que é o problema de identidade. As pessoas não sabem mais quem elas são. Né? Elas não se conhecem mais. Né? Assumem ali um personagem que não foi isso que Deus criou para a gente ser. Deus não nos criou para ser um personagem. Deus nos criou para ser alguém, né, que carrega o Espírito de Deus dentro de nós. Né? E um avatar não tem alma. Hoje, no Japão, $48 mil, você compra aquilo que a gente chamava antigamente de boneca inflável. Mas não é mais. É uma boneca que vai satisfazer o apetite sexual dos homens lá no Japão. O que está acontecendo? Eles chegaram num ponto que a densidade da pele e o toque, eles estão tão precisos que o homem parece que está tendo relação mesmo com uma mulher de verdade. Com óculos virtual. Isso. E o que eles vão fazer agora? Essa boneca sexual, tá? Agora estão colocando a inteligência artificial nela, para começar a demonstrar as suas vontades também. O que está acontecendo? O homem está investindo mais de $48 mil para ter uma mulher robótica. Né? Por quê? Em termos de divórcio, ela não te leva tudo que tu tem. Tá? Quando tu não quer mais ela, tu simplesmente desliga. Entendeu? Tu só desliga, não tá? Com a inteligência artificial vai ficar mais complicado, mas hoje desliga. Gente, estão destruindo as relações humanas. Demoníaco, diabólico mesmo. Estão destruindo as relações humanas. Então o que acontece? Os homens estão preferindo ter um objeto de prazer, um robô, a conviver com outro ser humano. E acabando com a humanidade, porque logicamente... Mas vai na Itália para te ver. Hoje a Itália, para você ter a cidadania italiana, não precisa ter nenhum nome italiano, é só provar que tem uma ascendência e está feito. O Canadá só falta pagar para você ir morar e trabalhar lá. Entendeu? Por quê? E principalmente na Europa, né, as pessoas trocaram os pets pelo relacionamento humano, pelos filhos. A Europa envelheceu totalmente. Está precisando de gente. E nós estamos entrando por um caminho muito difícil. Entendeu? Muito difícil. Queira Deus que a Casa Aqui continue distribuindo mamografia, né, investindo contra o diabetes, alimentando as pessoas, e não daqui um pouco chegamos num ponto que a gente pode dar um smartphone de presente para cada família que não tem condição financeira. A tecnologia, inovação tecnológica, muito interessante. Tá? Mas a condição sine qua non para que a gente viva, né, hoje uma interação melhor é cuidar do ser humano. No Vale do Silício, Google, Facebook, várias outras empresas, vai ver como é que é o escritório deles hoje. Almofada, mesa de ping-pong, mesa de bilhar. Porque para as pessoas serem humanas. Tem que ter conforto. Aquela frase assim, tu tem que sair da zona de conforto, não serve mais. A gente tem que procurar essa zona de conforto, né? A gente tem que estar nela, né? Eu tenho um sobrinho que é bem graduado na Dell. Aí ele estava me explicando o que a Dell oferece para ele. Tá, quer trabalhar lá? Tá, então vai lá. Não, eu quero trabalhar em casa. Então vai trabalhar em casa. Né? Tá, eu precisaria disso. A Dell proporciona.
E mudou muito. É uma empresa aí que dispensa comentários. Né? Estão querendo que os seres humanos sejam humanos. Eu sou totalmente a favor da tecnologia e da informação, desde que elas sirvam as pessoas e não o contrário. Né? Quando você vai num lugar como o Instituto Caldeira, o Lab da FEComércio, e você vê projetos que eles vêm ao encontro da necessidade das pessoas, facilitando a vida das pessoas, ajudando as pessoas, gerando matrizes econômicas para as pessoas, né? Gerando possibilidade de negócios, de emprego, de carreira, eu vejo isso como algo muito positivo. Né? É a tecnologia gerando soluções para as pessoas. Isso é muito positivo. Agora, a partir do momento que isso começa a substituir outras pessoas, aí gera um problema. Versão, hoje, Gabriel, só um minutinho. Hoje no Bradesco, Gabriel, encontrei um amigo, mas que eu não via desde antes da pandemia, né? Tomara que ele não assista esse podcast aqui, mas encontrei ele. Vamos marcar né? ele. Exato. Marcar ele. E aí chega um determinado momento da conversa que ele olha para mim e diz assim: tu sabe que eu me divorciei, né? E eu disse: rapaz, não sabia mesmo. Eu disse: me divorciei, né? Aí entrou aquele tempo de pandemia, né? Muitos relacionamentos, até pouco antes da pandemia, não conseguiram reagir e ele se divorciou. Sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei, rapaz, sentado ali para ser atendido no Bradesco? Eu devia ter olhado o Facebook dele para ver se estava em relacionamento sério com alguém ou não estava mais. Hoje, você quer saber se alguém... Às vezes eu pergunto, Rosane, vê se fulano está junto ainda, faz anos que a gente não vê. Tu tem que olhar no Facebook, na rede social dele. Aí ele diz: é solteiro. Então não está mais casado. Não. Em relacionamento sério. Eu acho essa parte não muito legal da Eu utilizo muito as redes sociais para ter informação de contato. Quando eu vou para uma reunião de negócio com alguém, eu investigo a pessoa primeiro. Eu vou nas redes sociais dela, procuro... Isso aí tu stalkeia a pessoa. Isso aí. Não, eu investigo, vou lá, investigo, vejo o que está acontecendo. Eu tenho uma preocupação, tá, sobre a tecnologia. Hoje eu ouvi só falar mal, né? Tem que mudar, eu acho que eu tenho que... Mas eu tenho uma preocupação com a desigualdade, né? Com a desigualdade social, cara. Entendeu? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque isso pode tornar um abismo ainda muito maior social. Sim, sem dúvida. Entendeu? Porque o acesso, né? Não vai ser ano que vem, não vai ser daqui 5 anos, vai ser daqui 10 anos. Já é, né? Entendeu? Não, eu digo a facilidade do acesso. Sim. Porque tudo que fala sobre tecnologia é muito caro no início. A gente está falando no metaverso, a gente está falando num óculos de R$50 mil, cara. O kit todo, é isso aí. Não é RV. A gente não está falando num telefone de R$1.000. Está falando num negócio que vai demorar para se tornar R$1.000. Né? E aí, talvez, nesse tempo que demora para se tornar R$1.000, aqueles que têm condição de pagar 50, 30, 40, 10, vão ser beneficiados. Já vão estar muito à frente. Porque quando chegar nos R$1.000, aquele que não consegue pagar 1.000 hoje, talvez não vai conseguir pagar 1.000 daqui a 10 anos. É aí que eu vejo a questão... E aí acaba se tornando uma bola de neve, um abismo social. Mad Max. Chegou ali agora o ponto que eu ia falar. Um Mad Max. Não vamos longe, né? O exemplo que, por exemplo, a campanha do Outubro Rosa que a gente está fazendo agora, desse ano, existiam 102 mulheres na fila do SUS em Xangri-Lá e, graças a Deus, a gente já conseguiu zerar essa fila. Mas como é que se conversa com essas pessoas? É um exemplo que... Cara, assim, ó, difícil, aí que eu vejo a importância, né, das políticas públicas voltadas para esses casos. Porque... Mas como? Isso aí chegou, eu tô meio político hoje. Não, mas tem que ser. Nós temos que pensar nisso. É muito complexo, Everson. Nós temos que pensar nisso. Vamos fazer uma política pública para nós, então, dar um smartphone para cada um, para poder acessar e ter acesso à tecnologia. Tá, mas o smartphone só ele resolve? Não. Aí a gente tem que gerar o quê? Internet. O que são as políticas públicas? Né? Cara, é muito complexo. O que são as políticas públicas? Né? Eu fiquei feliz da vida porque eu recebi um convite, rapaz, para ter uma internet da Starlink. Eu disse, cara, esse é demais. Me senti convidado a entrar para a Starlink pelo próprio Elon Musk.
Aí eu fui ver o preço da tecnologia. Para adquirir. Né? Meu Deus, eu digo, não, vou continuar com a minha bandinha larga em casa. Alguma coisa assim, o aparelho. Eu fui pesquisar também. Mas é Starlink, né? Gente, é legal, né? O cara gente, assim, tem a internet. 5G? Não é. Não, é uma internet que ela é via satélite. Via satélite. É outra ainda. Não tá, é... então, é um kit com antena e coisa. tá. Então deixa eu dar um briefing para vocês aqui. No Sapiens Park em Florianópolis tem um centro de inovação do Senai. E lá dentro, tá, o Sapiens Park é considerado o Vale do Silício brasileiro, né? E lá dentro desse centro de inovação do Senai, eles estão fabricando lá nanosatélites, tá, que orbitam por 6 meses. E depois de 6 meses, eles se desintegram na atmosfera. Totalmente. Então, eles têm que estar toda hora enviando nanosatélites. Nanosatélite, tamanho 50 centímetros quadrados, né? E essa tecnologia foi desenvolvida por um gaúcho, né, que era PhD da PUC, que trabalha no Vale do Silício, na Associação Catarinense de Tecnologia, e o Senai puxou esse cara para desenvolver esse nanosatélite. O Senai descobriu essa tecnologia através de pesquisa, e a SpaceX foi fazer uma visita, né, no Sapiens Park e descobriu essa tecnologia. Resumo da ópera: comprou a tecnologia. Então o Senai do Sapiens Park, sistema embarcados lá de Florianópolis, eles vendem esse nanosatélite para a SpaceX. Qual é a ideia? Esses nanosatélites vão orbitar o globo terrestre inteiro, criando uma grande conexão de internet via satélite. Então a gente está falando aqui de algo lá do Vale do Silício, da Tesla, da SpaceX, mas os nanosatélites estão sendo fabricados aqui em Florianópolis. Então, assim, não existe fronteira para isso. Não existe fronteira. Capão da Canoa está seguindo um barco, digamos assim, mas tem um caminho muito longo. A gente tem um modelo de negócio, que a ideia é criar em Capão da Canoa um parque tecnológico com o mesmo modelo de negócio do Sapiens Park. Como é que está o andamento aqui em Capão da Canoa? Está bem acelerado, professor. Está bem acelerado. Em novembro agora nós vamos ter a primeira feira de inovação e tecnologia do Litoral Norte, onde será lançado o projeto Cidade do Futuro já para o Parque Tecnológico. Vai ser um lugar? Como é que vai ser? Vai ser legal para quem está nos ouvindo, que está entendendo agora, puder contextualizar aí para a gente. Então nós vai ser um marco aqui, né? Sim, no estado. Nós vamos ser, na verdade, o maior polo tecnológico do estado do Rio Grande do Sul, em termos de tamanho e de infraestrutura. Então já existe, inclusive, parcerias com a Tecnonisc, com a Tecnopuc, com os institutos Zenit da URGS, né? Mais outras instituições que estão juntos, Sebrae, Senai, né? Sesc, Senac. Nós já estamos, inclusive, contratando o Senac para trazer cursos de TI para crianças a partir de 10 anos, ainda esse ano, em Capão da Canoa, através desse projeto de inovação que nós lançamos. A Unisc já está começando a implementar um projeto de centros de coworking com incubação de startup a partir de dezembro desse ano. Tudo isso vai ser lançado em novembro nessa feira, Fitech Summit. Inclusive o pessoal do startup do South Summit, né, vão estar conosco aqui. Vai palestrar, vai fazer a abertura. Vai ser de 8 a 12 de novembro. A abertura vai ser feita com o professor Jorge Aldi, da Tecnopuc. Da Tecnopuc. Deixa eu te fazer uma pergunta. A casa aqui quer participar no centro tecnológico. Vai ter algum espaço para que ela possa, a partir de lá, desenvolver... Vai poder incubar uma startup lá. Ela pode transformar... A casa aqui pode se transformar... Eu vou montar uma startup da casa aqui lá no Cientec, que é o Centro de Inovação e Tecnologia. Né? Tá, mas então, o primeiro passo, então, é esse evento. Que vai ser lançado o projeto Cidade do Futuro. Tá, e aí o próximo passo, essa cidade... Como é que vai ser? Onde é que vai ser? Tem previsão? Tem previsão. A gente já, na verdade, já está... Isso é interessante, cara. Sim. Isso é interessante. Isso vai mudar a realidade. A matriz econômica. É isso aí. Né? E vai trazer gente para cá, vai trazer... Né? Tem empresas que já estão nos ligando já para mercado se instalar. imobiliário, mercado da construção civil aqui do litoral. Cara,
tem muita gente que tem casa aqui na praia que atua nessa área e tem que atuar em outros lugares. Pega, Gabriel. Reter mão de obra, né? É isso aí. Precisamos Pega uma DISA, por exemplo, vai lá pro Tecnopark, tá? E, sei lá, a imobiliária quer ver junto com a Hope aí, determinada localização, eles podem fazer isso aí em tempo Nós vamos ter real, um centro, lá dentro real nós vamos ter time. um centro de inovação com um observatório mundial de inovação. Como é que ele funciona? Esse observatório mundial funciona da seguinte forma. O município encontra uma dor na área da saúde, na área do comércio, né? Alguma empresa tem uma dor que não consegue resolver, tem um problema, não consegue resolver, precisa de uma solução. Leva para dentro desse parque, lá dentro desse observatório, que vai estar em contato com observatórios de parques tecnológicos do mundo inteiro para descobrir uma solução. Se no mundo inteiro não encontrar a solução, desenvolve ali uma solução e vende ela para o mundo também. Então, ou seja, é tudo muito colaborativo, né? Então, nós temos uma área de 36 hectares, 31 hectares, mais 18 hectares onde está instalada a Unisc, em Capão Novo. Ao todo são 49 hectares, que será destinado para empresas... Você via a prefeitura? Via município, mas provavelmente vai precisar de uma OCIP, alguma empresa para gerenciar isso. O mesmo modelo do Sapiens Park. O investimento. O investimento é da privado, público-privado, o que é parceria? É PPP, parceria público-privada. Ou seja, através de editais públicos, o município vai poder vender um terreno para uma empresa que queira se instalar ou ceder um terreno com contrapartida para empresas voltadas à tecnologia. Não, vamos supor, vão ser trabalhados 3 nichos de negócio. Construção civil, que é a principal matriz econômica aqui, saúde e educação, esses 3 nichos. Não adianta a gente espalhar muito, porque senão tu não tem que focar em alguma coisa. Então quer dizer que lá no parque vai poder se instalar uma empresa de fabricação de cerâmica para construção civil? Não. Vai poder se instalar uma empresa que produz inovação e tecnologia para a construção civil. Né? Não é um parque industrial. Enfim. Não é um parque industrial, é um parque industrial tecnológico. Para trazer soluções. Para trazer soluções. Por que a gente chama isso de cidade do futuro? Tá? Porque nós estamos projetando o Capão da Canoa para o ano de... Nós temos uma data na mente, né? Eu apresentei esse projeto inicialmente para o prefeito. Ele achou inicialmente que era uma ideia que saiu de doido. Na 0 Hora e tal. Foi, sim. E aí eu disse, não, eu vou ter que ir mais longe. Aí nós fomos lá na 0 Hora, 0 Hora lançou uma matéria e aí a coisa começou a tomar uma proporção grande, né? Nós estamos com o ano de 2082 na cabeça. Nós queremos pensar Capão até 2082. Por quê? Porque é uma data emblemática. É o ano que Capão da Canoa terá 100 anos. Né? O que Capão vai ter daqui a 100 anos? Como é que vai estar daqui a 100 anos? O que as pessoas lá em 100 anos vão poder dizer a respeito daquilo que nós fizemos agora, né? Então o futuro ele já começou. Você está à frente desse projeto, né? Até onde nós sabemos. A idealização do projeto é minha. Tá. E como é que nós vamos poder nos somar? Quem tem consultor em Capão da Canoa, quem tem imobiliário em Capão da Canoa, quem tem empresa da área da educação em Capão da Canoa, como é que se soma nisso? Tá, peraí. Antes de responder essa do pastor, quais são as garantias e o que está sendo gerado na questão política, né, e administrativa? Porque qual é o grande problema? A política. Qual é o grande problema? O Everson começa uma obra, o Bruno assume e começa uma obra igual, mas não termina aquela que começou. Fernando se elegeu, acaba com tudo e quer outra coisa. Quais são as garantias de que isso vai ser tocado? Isso vai virar uma lei? Isso vai ter algo, entendeu? Ou a saída é daqui a um pouco nós temos que nos levantar, nós temos que daqui a um pouco ter um plano de pensar melhor nas eleições, que é uma coisa que já está sendo... Sociedade civil organizada para andar junto disso. Porque o que acontece, Everson? É uma coisa maravilhosa, como muitas outras coisas que já teve também. A gente não pode ser hipócrita e dizer nunca teve nada de bom. Tem muitas coisas boas, mas que acaba esbarrando, né, nas suas próprias convicções, nos seus próprios desejos, nas vaidades, né? E a gente não quer mais isso. Não tem como pensar 60 anos se nós também não pensar esses... O Everson e todo o poder público estão plantando tâmaras. É isso aí. É isso aí. O que eu digo? Quando eu falo que a idealização é minha, eu só estou dizendo que a ideia partiu de mim. São 15 mandatos, né? Mas são várias pessoas que estão...
São várias pessoas que estão dando ideias, que estão sugerindo a partir, mas eu estou pilotando o projeto inteiro. Tá, e aí? Só que como é que funciona, tá? Qual é a garantia que a gente tem? Através de lei. Nós temos que criar leis municipais, tá? Que garantam isso, tá? Isso A dá existência. respaldo para a empresa. Para tudo. Porque eu fico pensando nas empresas. O parque tecnológico, pastor Gabriel, o parque tecnológico ele não poderá ser gerido pelo município, ele tem que ser gerido por uma OCIP. É uma empresa que o município vai lá, faz um edital público, precisamos de uma empresa para gerir esse negócio por 50 anos, 60 Organização anos. civil sem fins lucrativos. Isso aí, né? tá? Ou de interesse público. Isso. É como o Sapiens Park. Sapiens Park é uma OCIP, a Prefeitura de Florianópolis cedeu para eles gerenciarem tudo. Então o município ganha com isso, né? Comodato. Um comodato. Tá? É isso que é feito. Então tem que ser feito através da iniciativa privada. E sem parceria não se consegue nada. Não se consegue nada. Então, o município, por si só, ele não tem condições de abarcar isso tudo. São 31 hectares, 49 ao todo. Tem um orçamento já de prévio, de gasto, de investimento? A gente fez um levantamento prévio só para o prédio do Cientec, que vai abarcar uma sede administrativa, tá? E o Centro de Inovação Tecnológica na faixa aí dos 16 milhões de reais. Tá? Já com tudo. Certo? Com toda a infraestrutura. O que nós vamos fazer primeiro? Nós vamos fazer um grande centro de eventos tecnológicos lá. Primeira coisa, porque o centro de eventos vai começar a gerar renda também. Vai ser feito possivelmente uma parceria público-privada para sistemas habitacionais, uma permuta com construtoras, né, para construir ali sistemas habitacionais e, em contrapartida, começar a movimentar. A própria empresa que vai se instalar no parque tecnológico, ela que vai construir o seu prédio. Né? O município só vai fazer o loteamento. Nós vamos fazer o loteamento das ruas, a pavimentação, a iluminação, a construção de gerador, né, de energia solar, o tratamento de água. Isso o município vai fazer através de projetos via Ministério de Ciência e Tecnologia. Não, está sendo feito. Tem verba pública federal para isso, viu? É só sistematizar no governo federal. O projeto já está cadastrado no Ministério de Ciência e Tecnologia. Já está cadastrado. É uma coisa que pode mudar aí, né? O futuro do litoral aqui, né? Toda a região. Toda a região. Não é algo sobre Capão da Canoa, né? Não. É algo sobre a região economicamente e também influenciando diretamente universidades, né? no intelecto das próximas gerações. Com certeza. Uma preocupação que nós tivemos é que você não consegue. Eu sempre digo, a gente tem que aprender com quem está fazendo e deu certo, né? Então nós fomos lá no Sapiens Park, olhamos o modelo de negócios. Eles vão estar aqui no nosso evento em novembro. A partir de lá, nós fomos lá na Tecnopuc, conversamos com o professor Jorge Aldi, que é o papa da inovação no Brasil, é ele, né? E ele nos indicou o Joseph Piquet, que é o criador do Salt Summit na Espanha, que foi o cara que fez toda a consultoria do Tecnopuc, foi ele que fez. Entramos em contato com ele para buscar a consultoria com ele também. Então a gente está procurando pessoas que realmente entendem do negócio, né? E todos disseram para nós o seguinte: vocês estão no melhor caminho, da forma como vocês estão fazendo, tá certo. Vocês estão com o produto consolidado, agora a gente está na busca dos parceiros e abrir o mercado, né? Claro que depende ainda de plano diretor do município para liberar obras para aquela região em Capão Novo, né? O acesso pela Estrada do Mar e tudo mais. Tá, mas e o pessoal, como eu havia te perguntado antes, por exemplo, pega da rede de imobiliária, tá? Vai ter que estar associado à SICA para poder entrar lá. São as associações, é o SEBRAE, é o Senai, são as associações aqui que vão entrar ou a empresa vai poder... Não, a empresa pode, tá? Porque assim... Mas tem que estar vinculada a essas associações? Não necessariamente. As associações vão estar junto. Tá? Todas elas, Sinduscom, são parceiros. Sinduscom. São parceiros. O Sebrae, todo o Sistema S, eles vão nos auxiliar com a questão de cursos e oficinas. Tá? Gratuito. É sempre com contrapartida. Então, assim, eles já estão no projeto, já fazem parte. Como é que funciona? Tá? A gente não pode vetar uma empresa que tem uma ideia de inovação, a gente não pode dizer para ela, só se tu for associado, né, tu pode participar. Não, ela vai desejar. Claro que se a Associação dos Corretores, aqui é a SICS, né, em Capão é a SOCICS, né, lá em Capão é a SICA,
elas vão estar no contexto. É a liberdade da pessoa, da empresa, se ela quiser associar ou não. Mas se ela tiver uma ideia e quiser incubar essa ideia num centro tecnológico, né, ela vai poder incubar e vai receber todo o apoio das universidades que vão estar lá dentro. Vai ter agora uma feira em Blumenau, né? Blumenau é a FestBuild, é uma feira de inovação e tecnologia, são 2 dias. E ela é promovida pela FestBuild de Blumenau, que é uma empresa também incubada dentro do CIB, que foi o primeiro centro de inovação tecnológica do Brasil em Blumenau, né? E é uma feira de inovação e tecnologia 100% voltada para o mercado da construção civil e mercado imobiliário. Né? São 2 dias de conteúdo, de manhã, de tarde, convites aí da Casa Aqui, da Hope, para ir. É só graciosamente posso estar junto lá. É só se inscrever. A Obrigado. gente vai com a Casa Aqui. Fechou. Convidados. É fantástico. Eu posso, inclusive, passar o contato direto da pessoa lá para receber. Não, tu vai junto. Já? Fazer eu faço, sem problema nenhum. Depois eu mando boleiro. Manda aqui pra Casa Aqui. Pode mandar a Casa Aqui, vamos te passar todos os dados. É uma feira que vale a pena ir, tá, gente? É muito boa mesmo. E ela é 100% voltada para a área da construção civil e da ramo imobiliário. É em outubro. É em outubro, 6 e 7 ou 7 e 8. Agora é agora? Semana que vem. É uma feira que não precisa talvez ir nos agora a gente vê se a Casa Aqui, através do Bruno, vai dizer o seguinte: gente, vamos estar lá, vai ser muito bom, vai seguir no assunto, ele vai dizer: alegria em ter vocês aqui hoje nesse podcast. Como é semana que vem, tem que passar por licitação. Se foi a empresa inovadora. Já esbarrou na burocracia. Gente, tem muita coisa pra gente andar e claro que a gente está falando aqui algo que não vai acontecer amanhã, né, gente? A gente já está trabalhando nisso, né? Mas é algo que a gente está prevendo para acontecer lá na frente, né? A gente tem que pensar que os alunos que estão hoje na rede escolar, na rede municipal de ensino particular, no ensino médio fundamental, a gente não quer que eles simplesmente se formem e vão embora. A gente quer reter essa mão de obra aqui, né? Então acho que isso tem que gerar oportunidades. Gerar oportunidades. Show de bola, gente. O podcast está chegando ao final. Acho que foi o maior podcast que a gente já fez. Uau. E poderia ir mais longe. Tem assunto. Mas com certeza eu acho que vale a gente fazer mais desses. Eu acho. Realmente a igreja ela precisa, né? Não como produto final, como a gente comentou, mas ela precisa estar junto, ela precisa estar agregando tecnologia. Essa informação é muito preciosa. Porque talvez nós não seremos os que vão viver essa questão tecnológica tão profundamente da igreja ainda. Eu sou meio cético assim nessa questão. Eu creio que os avanços acontecerão, que as melhorias acontecerão, que as inovações chegarão no nosso tempo, mas eu creio que esse mergulho mesmo, né, no metaverso, nessa tecnologia mais virtual, a gente não vai pegar. Mas a gente tem que trazer informação. Para quê? Para que as gerações que estão vindo depois da gente tenham responsabilidade, tenham entendimento, discernimento e principalmente amor ao Evangelho e às Escrituras, e que sigam sendo fiéis à palavra de Deus, independente do verso que eles tiverem. Se for virtual, se for na realidade, se for, não interessa, que sejam fiéis àquilo que a palavra de Deus ensina. E nós temos, eu creio que esse é o nosso grande papel, sentar aqui numa noite, né, como essa, falar sobre esse assunto, que talvez não vai chamar a atenção de muita gente, mas que se parar para sentar e ouvir, vai ver que tem muito conteúdo, e que isso aí é coisa que a gente está falando hoje, mas que talvez vai ser usado daqui a 10, 15 anos, e vai fazer sentido. É que não é essa conversa, ela não é só sobre o que a tecnologia, a inovação pode trazer para a igreja prédio, né? Mas as pessoas que estão assistindo a gente aqui, talvez elas não tenham o acesso, tenham acesso, mas elas não procuram o acesso à informação desse assunto, de inovação e tecnologia. O que o Everson trouxe para a gente agora, com certeza muita gente não sabia e vai ser impactada por isso, e talvez tenha alguma ideia, com certeza muita gente que está nos assistindo tem ideias e com certeza vão querer incubar também nesse projeto. Então, indiretamente também está impactando positivamente a igreja. Né? Vai ter lá vai ter algum espaço para podcast, para ter conversa, bate-papo lá, agora nesse evento já ou não?
Vai trazer à tona? Como é que vai Nesse ser? evento vão ter mais de 15 palestrantes de renome, pessoas muito experientes na área de tecnologia, o superintendente do SESI, do Senai, o professor Jorge Aldi, o criador do EasyTaxi, considerado o Thales Gomes, né, um dos maiores empreendedores do Brasil, né, vão estar também palestrando, o pessoal da Tecnopuc, Tecnonisc, trazendo. Além disso, vão ter oficinas também, tá, sobre inovação, sobre podcast, até oficina de inglês voltada para a parte de programação, né, da tecnologia da informação. Nós vamos ter 3 estandes lá com experiências do metaverso, onde as pessoas vão poder ver a experiência do metaverso funcionando. Vai ter um cluster só de construção civil, de inovação, legal, tecnologia para construção civil, estandes lá só voltado para isso. Nós estamos à disposição, né, Bruno? Com certeza. Estamos à disposição. Eu tô arrepiado, louco para fazer parte de alguma forma de tudo isso. Estamos à disposição para a nossa equipe aqui também, né? Nós não somos experts no assunto, mas a gente é curioso, né? E a gente sabe um pouquinho, né? A gente entende um pouquinho e a gente está à disposição. Inovação é isso. Se precisar da gente lá para estar conversando, dialogando, participando de alguma mesa, vamos ou não vamos? Bora. Muito e bom. Gabriel, a gente está à disposição. Isso se chama economia criativa, né? Ou seja, criar um podcast, toda parte que gera mídia, ela é considerada na inovação como nós vimos lá no Lab da FEComércio, eles têm estúdio, o estúdio, sim. O Caldeiro também tem só a parte de estúdio, né? Economia criativa. Uma coisa interessante é que todo avanço tecnológico partiu de uma curiosidade. Então é importante ser curioso e informar a sua curiosidade. Assim a penicilina nasceu, né? A Super Bonder, a gente usa para colar o quê? Pronto, já fiz um merchan aqui, né? A gente pega esse adesivo instantâneo, vamos colocar assim, né? Melhor. Onde é que foi descoberto isso aí? Numa guerra. Né? Porque o que eles queriam? Eles queriam colar a pele, né, rompida de estilhaços. E eles só queriam colar. E descobriu a Super Bonder. Não ficou tão legal, muito embora hoje tem cirurgias que são feitas com grampeamento e colagem também, né? Mas se descobriu algo inovador para ser usado em várias áreas a partir de uma curiosidade. E o ser humano tem um potencial muito grande também de inovar e se reinventar em meio às dificuldades. Né? Com certeza. Então, por isso que a pandemia também foi tão latente esse assunto, está sendo tão latente. Por que a gente está falando sobre isso aqui, né? Porque a pandemia acelerou anos, né? Essa questão da inovação e tecnologia. Então, tem muito assunto aí, nós poderíamos entrar em outro assunto já, né, aqui. E esse podcast que foi tão longe está me fazendo pensar em alguma inovação tecnológica para dar uma boa desculpa quando chegar em casa. Eu também confesso que eu vou até em casa agora pensando. Estou procurando no Google aqui. Vou ter que ser muito criativo. O Bruno é o único que tá tudo certo. Não, o Bruno está em casa. Mais ou aqui, menos, mais ou menos. Então tá, gente, muito obrigado para você que esteve acompanhando a gente até agora aí. Obrigado, pastor Fernando. Sempre uma honra estar recebendo. Muito bom estar aqui contigo, Bruno. E ao contrário do que eu tava com medo de não ser mais convidado, mas olha a cabeça, com medo de não ser convidado. Poderia ser convidado fixo. Eu trocaria fácil. Não, senta aqui, não, tá, assume. A gente puxa alguns assuntos aí que daqui a pouco vamos dizer, olha, obrigado pela tua participação. Não, de mim, jamais, só registrado aqui. Tá tudo certo. Pastor Everson também, brigadão pela presença. Imagina, para mim foi um prazer, um privilégio. A gente sempre aprende muito, né? Muito conhecimento, né? Muita informação. Agregou muito. O Everson é sempre com muito conhecimento, informação e muito conectado, né? Então, muito obrigado. Muito obrigado de coração. A gente está sempre aprendendo, né? Eu espero realmente ter contribuído de alguma forma, né? E com certeza, né? Podcast, digamos assim, esse Incast aqui foi a primeira grande reunião de coisas inovadoras que nós vamos fazer daqui para frente. Show de bola. Valeu, pastor Gabriel. Tamo junto. Tamo junto aí. A mesa ficou maior agora para se cumprimentar aqui. Tem um braço comprido aqui, né? O meu já não é tanto. Obrigadão. Obrigadão ao pessoal da DISA, né, que está com a gente aqui na Casa Aqui, o pessoal da Casa Aqui, aí, toda a equipe da Casa Aqui por nos receber, todo o pessoal que fez aí os bastidores aí, né? Então a gente é muito grato sempre e continuemos aí caminhando e nesse rumo que a gente está indo, que eu creio que tem muita coisa boa para vir aí. Obrigado, Bruno. Valeu, esse foi mais um Incast. Não esquece de deixar seu like lá, se inscreve no canal aí da Igreja Filadélfia de Capão na Canoa e até a próxima. Tchau, tchau.